Pessoal, estamos aqui mais uma vez e na aula de hoje a gente vai encontrar a matriz inversa de ordem 2, ok? A matriz ela só vai ser inversível se ela possuir essas duas condições. A matriz tem que ser quadrada, ela tem que possuir o mesmo número de linhas e colunas e o determinante da sua matriz tem que ser diferente de zero, ok? A forma geral para encontrar essa matriz inversa é dada desta forma: A, que é a minha matriz original dada em questão, vezes a sua inversa, que eu não sei quem é, igual a sua identidade de ordem n, certo? Então, a sua identidade, a gente tem que lembrar que a diagonal principal é 1 e o restante dos elementos é 0, ok? Por exemplo, eu quero achar a matriz inversa dessa matriz original aqui. Primeiro, eu tenho que ver se ela é quadrada. Então, ela possui o mesmo número de linhas e colunas, é uma matriz de ordem 2. Então, a primeira condição está ok. E a segunda condição, o seu determinante tem que ser diferente de zero. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, 1. Logo, eu posso achar a inversa dessa matriz, ok? Então, eu sei que eu vou ter, ó, a matriz 2, 1, 5 e 3. Ela vai ser multiplicada por uma matriz qualquer. Por que qualquer? Porque eu não sei quem ela é. Eu ainda vou encontrar que é exatamente a minha matriz inversa, certo? Então, eu vou chamar de letras. Então, vai ser A, B, C, D, igual à sua identidade. A sua identidade, ó, porque de ordem N, eu estou na ordem 2. Então, a matriz identidade de ordem 2, 1, 0, 0 e 1. Ok? Matriz identidade, diagonal principal 1, restante dos elementos 0, ok? E agora eu vou fazer esta multiplicação. Lembrando, ó, sempre linha por coluna, ok? Então, eu tenho, ó, o primeiro elemento vezes o primeiro, então é 2A. Segundo com o segundo, ó, mais C. Esse é o meu primeiro elemento. Multiplicado todo mundo da linha pela primeira coluna, eu agora vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes B, 2B. 1 vezes D, D. Então, mais D. Agora, eu vou para a segunda linha. 5 vezes A, 5A. 3 vezes C, 3C. 5 vezes B, 5B. 3 vezes D, 3D. Isso tudo igual a matriz identidade, 1, 0, 0 e 1. Agora, eu estou com duas matrizes iguais, então eu vou ter que igualar cada elemento na sua posição para cada elemento do outro lado, certo? Então, a primeira posição é 2A mais C, a primeira posição do outro lado é 1. Então, eu vou igualar cada posição. Então, eu vou ter, ó, 2A mais C igual a 1. Primeiro elemento. Agora, ó, 2B mais D igual a 0. Lembrando que aqui é o elemento da primeira linha, segunda coluna, então é A1, 2 igual ao A1, 2 do outro lado. Então, cada um tem que ser igualado à sua posição do outro lado. 5A mais 3C, que está nessa posição, é igual a 0. E 5B mais 3D igual a 1. Bom, daqui eu consigo, ó, isolar variáveis nessas duas equações, porque eu tenho, ó, 0 e 0, certo? Então, daqui, ó, eu consigo dizer que D é igual a 2B, está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Nesta terceira equação, eu consigo também isolar uma variável, certo? Então, por exemplo, 5A, vou passar o 3C para o outro lado, então, menos 3C. Quem quiser pode fazer o contrário, 3C igual a menos 5A, não tem problema, certo? Essa ordem não importa. Então, aqui, ó, eu vou ter agora A, quem está multiplicando vai passar dividindo, menos 3C dividido por 5. E aqui eu tenho agora, ó, D e tenho A, só que essas duas equações, essas duas variáveis estão em função de outra variável, então eu tenho que fazer com que eu encontre essa variável, né? Substituir essa variável em outra equação. Então, por exemplo, eu tenho esta primeira equação aqui, que eu vou chamá-la de asterisco, logo, ó,
o meu asterisco vermelho é 2A mais C igual a 1. Então, ó, onde tem A aqui, eu vou substituir aqui, agora eu vou ter a equação em função de uma variável só. Aí agora eu tenho, ó, 2 que multiplica A, mais quem é A? Menos 3C dividido por 5, mais C igual a 1. Multiplico aqui, vai me dar 6C dividido por 5 mais C igual a 1. Então, aqui, ó, reduzir ao mesmo denominador, né? Então, eu tenho 5, então eu vou ter menos 6C. Aqui, 5 vezes 1 vai dar 5C e 5 do outro lado, né? Então, menos C igual a 5, logo C é igual a menos 5, ok? C igual a menos 5, eu posso substituir já aqui, ó. Então, eu encontro A. Então, eu já sei que A é igual, ó. Se C é igual a menos 5, quando eu faço aqui menos 5 com menos 3, vai dar 15 positivo, né? 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu encontrei a variável A já e encontrei a variável C. Agora, eu vou fazer o quê, ó? Essa quarta equação eu vou chamar de 2 asteriscos, só para organizar a minha questão. Então, 2 asteriscos. Então, eu tenho 5B mais 3D igual a 1. E agora, ó, 5B mais 3, mais quem é D, ó? D é menos 2B igual a 1. Então, 5B mais com menos, menos 6B igual a 1. Logo, menos B igual a 1. B é igual a menos 1. Ok? Ou seja, disso tudo eu consigo dizer que a minha matriz inversa, que é o que eu procuro na questão, ela é, quem é A? A é 3. Quem é B? Menos 1. Quem é C? Menos 5. E D, ó, menos 2, menos com menos mais, então vai dar 2 positivo. E daqui a gente consegue encontrar, olha só que legal, a forma prática de calcular a inversa de ordem 2. Olha só o que é que aconteceu com a diagonal principal. A diagonal principal, os valores foram trocados, né? Onde tem 2 está 3, onde tem 3 dá 2. Então, os meus valores da diagonal principal trocaram de lugar. E o que aconteceu com a diagonal secundária? Continuaram na mesma posição, porém com sinal trocado, certo? Então, isso a gente lembra da forma prática. Como é a forma prática de calcular uma matriz de ordem 2? Vai ser a diagonal principal muda de posição, diagonal secundária muda o sinal dos valores, ok? Isso tudo dividido pelo determinante da sua matriz. No nosso caso aqui, o determinante foi 1, por isso que a sua inversa vai ser esta aqui, porque o seu determinante foi 1, certo? Se fosse 2, 3, o que for, vai ser cada valor desse dividido pelo determinante, ok? Então, hoje a gente fica por aqui, a gente aprendeu a calcular a inversa de uma matriz de ordem 2. Então, por favor, não esqueçam, ó, de deixar o like. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o sino ativado para sempre chegar a notificação na sua casa, ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Até a próxima aula.